Ok, pessoal, vamos começar então. Na aula passada, pessoal, nós falamos de efeito fotoelétrico e falamos de espalhamento cômputo. E eu deixei bem claro para vocês que até chegar no espalhamento cômputo, não havia ainda uma ideia clara de que a natureza tinha, de que as partículas tinham uma natureza quântica. Isso só aconteceu mesmo no efeito cômputo, no espalhamento cômputo. Lá ficou claro que a luz, no caso ali o raio-x, ele se comportava como partícula. Por quê? Porque o fóton do raio-x trocava momento com o elétron nos átomos de carbono na folha de grafite. Então, isso ficou claro que a luz, que já se sabia que se comportava como uma onda, ela também se comportava como partícula, ou seja, ela tinha um comportamento dual, tá? Então, ali ficou claro que a luz, quando ela interage com os elétrons nos átomos, ela troca momento como se fosse uma partícula, ou seja, como partícula. Então, a luz também se comporta como partícula. Toma cuidado que isso não é uma interpretação tirada do efeito fotoelétrico. Isso é uma interpretação tirada do efeito cômputo, do espalhamento cômputo, tá? O que acontece no efeito fotoelétrico é a quantização da energia. Como que a energia é trocada? Ela é trocada em pacotes de energia, tá? No efeito cômputo, fica claro que a luz, esse quanta de energia, quanto de luz, se comporta como uma partícula, porque ele troca momento com o elétron. Então, avançando, tá? Uma pessoa importante para o entendimento na natureza da matéria foi o Louis de Broglie. O de Broglie, ele ganhou o prêmio Nobel, o de Broglie, né, ganhou o prêmio Nobel em 1929 pela descoberta da natureza ondulatória do elétron. O que de Broglie propôs? Ele propôs associar um feixe de partículas livres de massa m, no caso elétrons, um comportamento ondulatório, ou seja, da mesma forma como a luz tinha um comportamento dual, ora se comporta como onda e ora se comporta como partícula, ele propôs que a matéria também possui esse comportamento dual. Ou seja, a matéria, ou seja, as partículas, no caso elétrons, ora se comportam como partícula e ora se comportam como onda. Por exemplo, para fótons, como está aqui, ó, para fótons, os fótons são, ora se comportam como onda, porque são fótons de luz, ora se comportam como partícula, tá? E vamos lembrar, né? Uma partícula tem energia e momento, uma onda tem frequência, e aqui podemos colocar comprimento de onda. Tá? O que o Louis de Broglie ele propôs? Ele propôs que todas as partículas se comportam como onda, que são as chamadas ondas de matéria. Então, uma partícula de momento P, segundo ele, uma partícula de momento P, ou seja, essa partícula tem uma massa e tem uma velocidade, nós poderíamos associar a essa partícula um comprimento de onda, assim como as ondas têm o seu comprimento de onda, nós poderíamos associar um comprimento de onda a essa partícula. E esse comprimento de onda, ele se chamaria comprimento de onda, passou a se chamar, né, comprimento de onda de de Broglie. Não vamos confundir esse comprimento de onda de de Broglie com o comprimento de onda Compton. São duas coisas diferentes, tá? Na dúvida, volta lá no videozinho, quando eu explico o que é o comprimento de onda Compton. Aqui é outra coisa, é o comprimento de onda de de Broglie. O que isso quer dizer? Essa partícula vai ter uma onda associada a ela, e essa onda tem um comprimento de onda. Essa onda plana, né, tem um comprimento de onda. E esse comprimento de onda vai se chamar comprimento de onda de de Broglie. Então, nós vemos aqui que a natureza, então, passa a ter um comportamento dual, segundo o de Broglie. E, mais à frente, o G.P. Thomson, tá? Ele fez um experimento de difração de elétrons, tá? É um experimento onde você faz elétrons atravessar uma rede de difração, construída a partir de cristais. Então, são elétrons. Então, essas flechas aqui estão sinalizando elétrons,
que atravessam uma rede de difração. Então, esse anteparo aqui com 2 orifícios mostram uma rede de difração construída a partir de cristais. E, para surpresa do Thomson, o padrão de interferência que se encontrava, né, o padrão de difração, era exatamente aquele encontrado para ondas luminosas. Ou seja, aqui no centro, as partículas atingiam mais aqui no centro, tanto que essa altura aqui, ela quer dizer que a maioria das partículas atinge essa região aqui, que é o de se esperar. Só que tem regiões como essa, e até mais acima, que também chega a partículas. E, segundo os critérios, se nós fôssemos olhar para esses elétrons como partículas, eles nunca poderiam atingir o anteparo aqui em cima ou aqui embaixo. Quem faz esse efeito, quem vem e faz esse efeito de se dobrar e chegar até aqui, pessoal, quem faz isso são ondas, né? É o fenômeno que a gente chama de difração. Difração tem a ver com curvar-se, envergar-se. Quem faz isso são ondas. Então, as ondas vêm e se encurvam aqui no orifício e bate aqui em região que não era para atingir. Tá? E isso, os elétrons também exibiram esse mesmo comportamento. E mais, né, tinha região aqui onde atingiam, os elétrons batiam, atingiam, e tinha pontos aqui onde não atingia elétron nenhum, ó, que são os vales, exibindo perfeitamente um padrão de difração de elétrons, o mesmo padrão que se encontrava lá na difração de ondas luminosas. Então, é assim que a gente lê esse padrão de interferência, tá? Ó, a maioria das partículas batem aqui. Quando eu falo a maioria, é da ordem de 90% das partículas, tá? Batem aqui nessa região, por isso que essa altura aqui é exagerada com relação às outras. E uma pequena parte dessas partículas batem aqui, aqui, e uma outra pequena ainda chega aqui em cima, ó, onde nunca deveria chegar. Só chegaria ali se as partículas exibissem um fenômeno chamado de difração. Difração é uma palavra que vem do latim, que vem da diffraction, que é envergar-se, encurvar-se. Então, a gente diz que a onda se encurva a ponto de bater aqui em regiões onde ela nunca deveria chegar. Né? Se a gente pensa num feixe de elétrons, né, ele deveria viajar num movimento que é retilíneo, né? E bater todo mundo aqui, ó. Nunca chegar elétrons aqui em cima. Só chegaria se ele exibisse um fenômeno de difração. Então, essa foi a conclusão a que o G.P. Thomson chegou. E vamos notar que aqui também, ó, tem aqui efeitos de interferência destrutiva, ou seja, naquela região ali não bate elétron nenhum. Para não bater elétron nenhum naquela região ali, tem que haver um fenômeno de interferência destrutiva, que é um fenômeno ondulatório. Lembre-se o seguinte, né? Fenômenos ondulatórios, quais são? Interferência e difração. Qualquer objeto físico que realiza esses dois tipos de fenômenos, qualquer objeto físico que faz esses dois tipos de fenômeno, interferência e difração, eles se comportam como onda, tá? Então, essa foi a descoberta do G.P. Thomson, e por causa disso, olha, muito recente, né? Em 1937, ele ganhou o Prêmio Nobel. E lá no motivo está escrito o seguinte, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel pela descoberta experimental da difração de elétrons por cristais. Uma curiosidade, o G.P. Thomson, ele conseguiu mostrar, por meio do seu experimento de difração de elétrons, que os elétrons se comportam como onda. Uma coisa interessante é o que o J.J. Thomson, que é o pai do G.P. Thomson, ele ganhou o Prêmio Nobel em 1906 por justamente descobrir o elétron e por mostrar que o elétron era uma partícula subatômica. Então, o pai descobriu que o elétron era uma partícula subatômica e o filho mostrou que o elétron também se comportava como uma onda. Então, isso é uma curiosidade, tá?
Então, aqui as referências. Aqui foi só uma introdução, pessoal. Então, o que ficou claro aqui? O de Broglie, ele fez uma afirmação, tá? Então, o elétron se comporta como se fosse uma onda. E isso estava na tese de doutorado dele, tá? Isso foi a tese de doutorado do de Broglie, tá? Isso foi o primeiro caminho para se chegar à equação de Schrödinger, porque nas palestras que o de Broglie proferia, uma das pessoas que assistiu essas palestras foi o Schrödinger. Então, o Schrödinger pensou numa coisa muito simples. Ele falou, se a partícula que o de Broglie falou se comporta como uma onda plana, então a pergunta é, qual é a equação que descreve esse movimento? Ou, melhor ainda, qual é a equação cuja solução é essa onda plana? Então, ele fez uma espécie de engenharia reversa, né? Ele sabia qual era a resposta do problema, tinha que dar uma onda plana, e ele arrumou uma equação que se encaixava nessa descrição.